Fala galera que acompanha o AltaRPM, espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. A gente está aqui agora no estúdio da C2B, a Connect2B, que é uma agência de marketing e publicidade parceira do AltaRPM. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Como Funciona, o quadro aqui do AltaRPM, para poder explicar como componentes mecânicos funcionam. A gente tem também aqui no AltaRPM outras playlists, digamos assim, como a do projeto 1.0, em que eu estou fazendo diversas modificações no Chevrolet Corsa 1.0, tem um Gold Track Day e muito mais. Então, inscreva-se no canal, acompanhe e hoje a gente vai falar sobre Supercharger. O Supercharger, pessoal, bem aqui, ele tem exatamente a mesma função de um turbocompressor, que é o quê? Injetar mais ar para dentro do motor. Com mais ar dentro do motor, a gente consegue colocar mais combustível. E com mais ar e mais combustível dentro do motor, a explosão é maior, ou seja, a gente gera mais potência, a gente libera mais energia, a gente gera mais torque e potência no motor. Porém, todavia e entretanto, turbocompressor e supercharger aqui têm modos distintos de funcionar, por isso que eu trouxe o turbocompressor e o supercharger aqui para mostrar nesse vídeo que eu vou focar em supercharger. Turbocompressor aqui tem a parte do turbo, que é a parte da turbina, e do compressor. Então a parte da turbina recebe os gases que estão saindo aqui do escapamento, né, vem pelo coletor de escape, entra no rotor da turbina. Esses gases vão girar o rotor da turbina bem aqui, quando eles estiverem passando. Esse rotor da turbina está ligado por um eixo ao rotor do compressor. Então girou aqui atrás o eixo da turbina, girou o eixo do compressor. O compressor vai captar atmosférico e pressurizar para a admissão do motor. Ou seja, o que faz a parte do compressor, do turbo compressor funcionar é o quê? É a parte da turbina aqui, são os gases do escape. No caso do supercharger, ao invés de um turbo compressor, a gente tem somente um compressor. Olha só que interessante, hein? Esse compressor funciona como? O que ativa esse compressor? O que faz esse compressor funcionar? Para captar ar atmosférico e empurrar ar para dentro do motor. Esta polia aqui que vai estar ligada a uma correia, que vai estar ligada numa polia também no eixo do virabrequim. Então é basicamente isso, você tem duas polias e uma correia no meio. Então, você ligou o carro, o supercharger já está girando e ele já está funcionando para trazer o rendimento adicional para o motor. Então, é basicamente essa a diferença entre os dois componentes. Turbocompressor, gás de escape, supercharger, polia com uma correia para funcionar. Então, a partir desse ponto aqui, tudo fica muito diferente entre esses dois fantásticos componentes, porque cada um aqui tem seu ponto positivo. Turbocompressor, por exemplo, ele tende a não ter uma eficiência muito boa em baixas rotações. Você precisa de um grande fluxo de gases aqui para poder girar o compressor, né, o rotor do compressor, para captar ar até que ele faça uma diferença na admissão do motor. Supercharger, meu amigo, como você está ligado aqui por uma correia, você ligou o carro, ele já está funcionando, já está pressurizando o ar para o motor. E a coisa interessante é que o supercharger trabalha com um volume fixo. Então, por exemplo, você tem aqui, né, a polia que vai estar girando. Se você olhar por baixo, você vê aqui os dois rotores desse supercharger girando. Esse aqui, por exemplo, é um supercharger Eaton, ou Eaton, como a gente fala no Brasil, M24. E 24 por quê? Porque são 24 polegadas cúbicas de ar movimentados a cada rotação do supercharger. Então são 390 ml de ar que se movem para dentro do motor a cada rotação. Então, de uma certa forma, o supercharger é muito mais fácil nessa questão de cálculo de volume que ele vai empurrar de ar para dentro do motor do que o turbocompressor. Em muitos casos, ele está girando ou a dezenas ou até mesmo centenas de milhares de rotações. Então, cada variação aqui deixa a vida do turbocompressor um pouquinho mais complexa, digamos assim, nesse cálculo da faixa de eficiência dele, basicamente. Por outro lado, a gente tem aqui o supercharger, ele na verdade ele rouba um pouco do rendimento do motor, porque ele está sempre ligado por uma correia. Então você tem um atrito, você gera um peso para o motor girar. Então o supercharger, embora ele esteja sempre injetando ar para dentro do motor, ele está roubando também um pouquinho da potência do motor, porque ele tem que girar forçadamente, né? Os gases de escape passam, entre aspas, livre pelo rotor da turbina. Já no supercharger, que é somente um compressor, né, ele vai demandar esse rendimento do motor. Então essa é a diferença básica entre o turbocompressor e o supercharger. Vamos focar no que nos interessa, que é somente o supercharger. Quem acompanha o projeto 1.0 aqui da AltaRPM já sabe que esse aqui é o Eaton M24, que eu vou usar na Ray, carinhosamente apelidado de Super Charles ou Charlinho. Aí a Ray vai virar Ray Charles. Pessoal, existem basicamente três tipos de supercharger. Quando a gente fala de supercharger, ele é literalmente um compressor. Você pode falar, é um compressor de ar para o motor, tá? Existem três tipos de supercharger. Eu vou até voltar com o turbinho aqui, porque o que acontece? Em alguns carros preparados, quando você abre o capô do motor, você olha e você fala, meu, tem uma turbina ali, porque quando você olha de frente, a visão é exatamente essa aqui, é de um compressor, de um tubo compressor. Só que você vai olhar atrás, ele tem basicamente uma caixinha, que é uma caixa de engrenagens, e uma polia ligada, né, na polia do virabrequim. Uma polia não, perdão. Ele tem duas polias e uma correia ligada, porque ele é um supercharger do tipo centrífugo.
Então, ele usa o mesmo conceito de um turbocompressor, só que só usa a parte do compressor aqui e usa uma polia para trabalhar com esse componente que é exatamente, basicamente igual, idêntico a este aqui. Então, seria o supercharger do tipo centrífugo, tá? Esse é um dos modelos. Tem outros dois. Os outros dois tipos de supercharger, pessoal, são do tipo Roots e do tipo parafuso, tá? São esses dois nomes diferentes, Roots ou parafuso. Qual é a diferença entre um e outro? Quando você olha por fora, eles são basicamente iguais. Se é Roots ou parafuso, você não consegue identificar olhando de fora. Por quê? Porque a grande diferença entre um e outro está na parte interna, principalmente aqui nos rotores, blades, né, em inglês, que são as pás, as lâminas da hélice. A diferença está nesses rotores aqui dentro. Por quê? No tipo Roots, quando a gente olha aqui o supercharger, olhando... Vamos, primeiro, né? Quando o supercharger está funcionando, você ligou o motor do carro, né? A correia está ligada aqui, nessa polia aqui e na polia do virabrequim, está girando. O supercharger está captando ar por este orifício bem aqui, vocês podem ver, e puxou daqui, ele vai ser, ia falar pumpeado, é pump, né? Ele vai ser bombeado, digamos assim, para dentro do motor, por aqui por baixo. Então ele puxa por aqui, solta por aqui os gases. O compressor do tipo Roots, que é o menos eficiente, que é exatamente esse supercharger que a gente tem aqui, ele funciona como? Basicamente, ele capta o ar, vamos botar mais fácil, capta o ar por aqui. Esses rotores estão girando para fora da carcaça. São 4 pás em cada um desses rotores aqui e eles estão girando para fora, ou seja, eles puxam ar e empurram o ar contra a carcaça pelo lado de fora aqui da carcaça para cada um dos lados. Então, você tem literalmente, quando você olha deste ângulo aqui, um bombeamento, beleza? Porque ele está girando de fora para dentro. Então, a gente tem, primeiro, uma dose de ar que vem de um lado, continua girando uma dose de ar que vem do outro, depois, então você tem um bombeamento. Ele é menos eficiente porque há essa questão do bombeamento, né? Porque, pensa, tá girando muito rápido aqui, mas tem uma frequência, né, de pressão. Então, chegou uma carga de ar do lado esquerdo, mais uma carga de ar do lado direito, mais uma carga do lado esquerdo, e por aí vai. Ele fica o tempo inteiro, né, puxando de fora, fazendo circular pela parte externa aqui da carcaça, claro, por dentro do supercharger, mas justamente ele usa a carcaça como o meio para ele pressurizar o ar com as pás e empurrar esse ar para dentro do motor. Ah, claro, né? Isso é importante falar. Não são somente 2 rotores com 4 pás aqui dentro. Eles têm um ângulo que ajuda a sugar esse ar para dentro do motor, para dentro, né, das pás. E aí, essa questão do ângulo das pás, isso vai variar bastante de acordo com o supercharger. Mas, basicamente, eles botam um ângulo maior ou menor, ou um número de pás maior ou menor, para você trabalhar com nível de ruído e reduzir essas perdas por bombeamento, digamos assim. Então, entra em questões mais detalhadas, mais técnicas, mais difíceis. A ideia desse vídeo aqui é só mostrar o básico do que é o supercharger. Esse, portanto, é um supercharger do tipo Roots, que é o menos eficiente deles. Já o supercharger do tipo parafuso funciona de um jeito bem diferente e é bem interessante, pessoal. Olha só. Quando você... Olhando ele de frente aqui, você vai olhar, o ar vai ser captado pelo mesmo lugar e ele vai ser injetado para dentro do motor pelo mesmo lugar. A grande diferença é que esses 2 rotores supercharger, eles são diferentes no desenho dele. O pessoal chama de macho e fêmea. Por quê? O desenho é diferente para que eles casem, para que eles se encaixem perfeitamente bem, deixando o mínimo de espaço possível. E o ar que ele capta por aqui, como ele é o parafuso, como eles vão girando o tempo inteiro, cada rotor vai girando, como se fosse 2 espirais cada um dos rotores, ele vai puxando esse ar e empurrando o ar pela parte central do supercharger. Então, ao invés dele empurrar contra a carcaça, ele vai sugando esse ar e empurrando. Como ele tem o formato diferente, ele vai puxando e empurrando esse ar para dentro, pela área central. E como a gente tem literalmente o formato de parafuso, ou seja, são várias espirais que estão girando constantemente, essa entrega de ar que sai por aqui por baixo não tem aquele bombeamento. Ou seja, ele é muito mais preciso, ele esquenta muito menos, essa é uma coisa principal, né? Como essa entrada, esse flow é constante, você esquenta muito menos o ar, você tem muito menos atrito e, lógico, com o ar mais frio, você tem mais vantagem funcionando dentro do motor, sem contar que ele consegue ser consideravelmente mais silencioso também. Então, é basicamente isso. O tipo Roots, ele vai pressurizar o ar contra a carcaça do compressor até que ele seja injetado, bombeado para dentro do motor. O tipo parafuso, ele puxa e vem pela linha literalmente central aqui do supercharger. Então, essa entrega desse ar sendo puxado para dentro do motor, ele é constante. Um detalhe muito interessante, quando a gente fala do supercharger de um modo geral, todo tipo de compressor, toda vez que o ar é comprimido, ele esquenta. Se ele esquenta, ele se dilata. E se ele se dilata, as moléculas de oxigênio ficam mais separadas. Não é isso que a gente quer para o motor
Nunca. Porque quanto mais oxigênio no mesmo espaço, mais combustível a gente consegue queimar. Segundo, porque a misturar combustível que entra no motor, eu já disse isso em outros vídeos, ela é responsável por retirar calor da câmara de combustão. Então, quanto mais frio o ar entrar para dentro do motor, mais ele consegue tirar a temperatura da câmara de combustão e entra um ciclo, né? Porque o ar gelado, digamos assim, entra, tira a temperatura, queima, explode, esquenta tudo de novo, sai, aí entra uma nova carga de misturar combustível gelado, então tem um ciclo aí de regulação de temperatura. Se você esquenta muito ar, a temperatura da câmara de combustão, pistão, válvula e tudo mais, vai se aumentando cada vez mais, e aí você pode ter resultados catastróficos dependendo da temperatura, condição de uso e tudo mais. Então, no caso do supercharger, na grande maioria dos casos, do tipo Roots ou do tipo parafuso, o supercharger já está preso ali no coletor de admissão. Então, como é que a gente resfria o ar? Nesse caso, existe um radiador que fica posicionado na saída do supercharger. Literalmente, você tem água que fica sendo controlada para ser resfriada e ser mantida numa determinada temperatura, para que esse ar, quando ele saia quente, ele já passe por esse radiador e se esfrie. É, digamos assim, o sentido oposto do radiador de um carro do motor. A gente tem um radiador ali na frente do carro, de modo geral, para que ele pegue toda a temperatura do motor, transfira para a água e a água transfira para o radiador para que a água fique mais fria e volte para dentro do motor. Nesse caso, você vai ter um radiador lá na frente para tirar a temperatura da água e um radiador para absorver a temperatura deste ar, misturar com... Na verdade, é só o ar quente que vai entrar dentro do motor. Então, são basicamente essas as grandes diferenças, pessoal. Você vai ter aqui o tipo Roots ou o tipo parafuso. Olhou, é basicamente a mesma coisa e... sem ser o tubo compressor, então esqueça a parte da turbina, você vai olhar aqui só a parte do compressor posicionada lá na frente do carro, é do tipo centrífugo. E é basicamente esses 3 tipos de supercharger que existem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo de verdade, não deixem de compartilhar com os amigos, curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber notificações toda vez que um vídeo novo for lá. É isso aí, galera. A gente se encontra numa próxima. Valeu e até mais.